a falência da origem como categoria absoluta. Durante mais de um século, a cosmologia se estruturou sobre uma narrativa amplamente aceita, que definiu os contornos teóricos da física moderna. O universo teria tido um início definido, o Big Bang, um ponto de origem a partir do qual espaço, tempo, energia e matéria emergiram, ainda sem causa externa ou referência anterior. Essa teoria, apoiada por evidências observacionais como a expansão cósmica, a radiação de fundo e a abundância relativa de elementos leves, consolidou-se como o paradigma dominante na ciência. No entanto, como todo paradigma consolidado, tornou-se também uma moldura conceitual limitante, dentro da qual certas perguntas não apenas não são respondidas, como deixam de ser formuladas. O surgimento de teorias que propõem que o universo cria a si mesmo representa, nesse contexto, não apenas uma hipótese alternativa, mas um rompimento com os alicerces simbólicos que sustentam o modelo atual. A ideia de que o universo não teve um início absoluto, mas é resultado de um processo contínuo de autoformação, desafia o princípio causal linear e a lógica de que tudo precisa de um ponto de partida exógeno. Trata-se de uma mudança de lógica, mais do que de conteúdo. E toda mudança de lógica implica uma transformação mais ampla, epistemológica, ontológica e cultural. Se o universo cria a si mesmo, então a pergunta sobre como tudo começou perde seu sentido tradicional. Não há mais uma origem a ser explicada, mas um campo de atualizações contínuas, uma realidade que se organiza por coerência interna e não por impulsos iniciais. O real, nesse modelo, não é efeito de uma causa remota, mas expressão de uma estrutura que se autoafirma em ciclos, em simetrias que se quebram e se recombinam, em campos que flutuam e se estabilizam momentaneamente. O tempo deixa de ser um rio que flui a partir de uma nascente e passa a ser uma condição emergente de certos estados de organização. Espaço e tempo, nesse cenário, não existem antes do universo, são produtos internos dele. Essa proposta, embora radical, não é uma negação da ciência. Ela é uma expansão do que pode ser pensado a partir dos próprios limites da ciência atual. A singularidade inicial prevista pelo modelo do Big Bang, um ponto de densidade infinita e volume nulo, é uma abstração matemática sem equivalente físico conhecido. Nenhuma teoria unificada da gravidade e da mecânica quântica conseguiu até hoje descrever consistentemente esse estado. Isso sugere que talvez o erro esteja em supor que houve um ponto zero absoluto. Talvez o que chamamos de início seja apenas uma transição de fase, um momento de reorganização topológica mais profunda, e não o início de tudo. A noção de autoformação do universo encontra respaldo em certas abordagens da física teórica contemporânea, como a gravidade quântica em loop, o modelo de universo cíclico e a cosmologia quântica sem fronteiras. Em todas elas, a singularidade inicial é substituída por um cenário em que o universo não emerge do nada, mas de uma configuração anterior, não necessariamente espacial ou temporal, mas estrutural. A física, ao lidar com essas escalas, começa a abandonar a linguagem comum da origem para se aproximar da lógica da auto-organização. O universo torna-se, então, uma estrutura sem autor, sem exterior, sem criador. Essa ideia, por mais desconcertante que pareça, possui um precedente simbólico antigo. Muitas cosmologias não ocidentais, como certas tradições indianas e orientais, nunca adotaram a ideia de criação a partir do nada. O cosmos era concebido como eterno, pulsante, em ciclos de expansão e contração, de manifestação e dissolução. O tempo não era linear, mas recorrente. A realidade não era produto de um evento, mas de um processo constante de manifestação. A ciência moderna, ao se aproximar disso por outras vias, parece estar reencontrando uma ideia que havia sido descartada por razões culturais
e filosóficas, e não empíricas. Admitir que o universo cria a si mesmo é, portanto, reconhecer que o real não precisa de um ponto de partida exterior. Isso desloca o foco da cosmologia da pergunta "o que causou o universo?" para "como o universo se mantém em coerência?". A questão central passa a ser a estrutura, não a origem. E isso muda o papel da ciência. Ela deixa de buscar a origem e passa a investigar os mecanismos internos de auto-organização. A gravidade, a flutuação quântica, os campos de energia e a geometria do espaço deixam de ser consequências de um impulso primordial e tornam-se elementos ativos na constante reinvenção do real. Esse modelo também modifica a relação entre o observador e o cosmos. Se o universo é um processo autoformativo, então o observador, ou seja, a consciência, não é um produto tardio de um processo cego, mas uma instância interna dessa mesma capacidade de auto-organização. A vida e a mente não são exceções dentro de um universo morto e mecânico, mas expressões de sua dinâmica mais profunda. O cosmos se observa por meio de nós. O real se interpreta por meio da consciência que ele mesmo gerou. A vida não é um acidente, mas uma continuidade da inteligência estrutural do universo. Essa concepção não é metafísica no sentido tradicional. Ela é ontológica. Descreve uma realidade em que forma e observação são inseparáveis. Nos próximos blocos, aprofundaremos essa lógica. Analisaremos como diferentes modelos científicos atuais tentam formular o conceito de um universo autoexistente, quais são os limites filosóficos da ideia de nada como ponto de origem e quais implicações essa mudança de paradigma pode ter para a forma como compreendemos tempo, matéria, causalidade e até mesmo identidade. O abandono do Big Bang como origem absoluta não é apenas uma troca de modelo. É uma revisão completa da maneira como interpretamos a existência. A ideia de que o universo surgiu do nada é uma das formulações mais instáveis da cosmologia moderna. Não apenas do ponto de vista físico, mas também conceitual. O nada não é uma entidade neutra. Ele é uma construção linguística, uma negação absoluta que, quando tratada como ponto de partida real, gera paradoxos lógicos e físicos. No modelo do Big Bang, mesmo nas versões mais sofisticadas, o nada aparece como pano de fundo metafórico, um estado anterior à existência onde não haveria espaço, tempo, energia, nem leis físicas. No entanto, todas as tentativas de modelar esse nada terminam por reintroduzir alguma estrutura mínima. Seja um campo quântico, uma flutuação virtual ou uma geometria topológica. Ou seja, o nada puro nunca é alcançado. O que chamamos de nada é sempre um quase nada, um limite teórico. Esse impasse revela um problema mais profundo. A necessidade de uma origem absoluta é uma herança filosófica e teológica, não uma exigência dos dados. É o reflexo de uma mente que busca começo para organizar o sentido. Mas o cosmos, enquanto estrutura, pode não compartilhar dessa necessidade. Pode simplesmente ser. E se for, então a busca por uma origem se revela como uma projeção antropocêntrica, um desejo de narrar o universo como narramos nossa biografia, com nascimento, desenvolvimento e fim. A falência da ideia de nada como ponto de origem implica, portanto, uma libertação simbólica. O universo deixa de ser uma história e passa a ser uma condição. Dentro desse novo quadro, tempo e causalidade perdem a rigidez que tinham nas narrativas anteriores. O tempo não é mais o palco onde os eventos se sucedem desde um início absoluto, mas uma dimensão emergente que só faz sentido dentro de certos regimes de organização do real. Em algumas propostas de gravidade quântica, o tempo desaparece completamente da equação fundamental e só reaparece como uma propriedade estatística, resultante da organização de estados quânticos em grande escala. Isso significa que o universo não começa a existir,
em um tempo já dado. O tempo surge com ele e possivelmente em função dele. Esse ponto é crucial para a reformulação do pensamento cosmológico. Se o tempo não é uma variável externa, mas um efeito interno, então a pergunta "o que havia antes?" perde o sentido. Não porque não sabemos responder, mas porque a pergunta já está mal colocada. Antes do tempo, não há antes. Essa quebra de lógica é difícil de assimilar, porque nossa linguagem, construída dentro do tempo, exige sequência. Mas os modelos contemporâneos mostram que a realidade pode ser anterior ao tempo, e que o tempo, longe de ser absoluto, é uma ferramenta local. Algo semelhante se aplica à causalidade. A ciência clássica operava com a ideia de que todo evento era causado por outro anterior, numa cadeia infinita. Mas, num universo sem origem, essa cadeia não começa. Ou melhor, ela se fecha sobre si mesma. A causalidade deixa de ser linear e passa a ser circular, ou topológica. Em vez de uma sequência de causas e efeitos, temos uma rede de interdependência onde a distinção entre causa e efeito se dilui. Algumas teorias de retrocausalidade quântica, por exemplo, sugerem que eventos futuros podem influenciar o passado, não no sentido de viagem no tempo, mas como expressão de coerência global do sistema. Essas abordagens indicam que talvez precisemos abandonar o modelo narrativo do universo, com começo, meio e fim, e adotar uma visão estrutural, o universo como uma totalidade auto-organizada, onde espaço, tempo e causalidade emergem como propriedades relacionais. Isso nos aproxima da ideia de um cosmos autoexistente, não porque surgiu sozinho, mas porque nunca deixou de existir. Ele não precisa ser causado, precisa apenas ser coerente. A realidade, então, deixa de ser um efeito e passa a ser uma condição. Essa condição pode ser descrita em termos matemáticos, mas também pode ser pensada como uma matriz de possibilidades que se atualiza ciclicamente. O universo, nesse cenário, é o espaço de manifestação de padrões que se organizam por estabilidade formal. Cada manifestação, um campo, uma partícula, uma constante física, é uma expressão momentânea de uma ordem mais profunda. A física passa, então, a investigar não mais os eventos isolados, mas os critérios de emergência de determinadas formas. A pergunta muda. Em vez de como tudo começou, passamos a perguntar por que certas formas se estabilizam enquanto outras não? Essa nova pergunta tem implicações para a noção de identidade, tanto a identidade das coisas quanto a identidade do sujeito. Se tudo é resultado de padrões que emergem de uma matriz sem origem, então o que chamamos de identidade é uma forma persistente, não uma substância fixa. Uma galáxia é um padrão. Um organismo é um padrão. A mente é um padrão. O eu também. A estabilidade de qualquer uma dessas formas não significa imutabilidade, mas coerência recorrente. E isso muda o modo como compreendemos o ser. Ser não é existir desde um ponto fixo, mas manter-se estável dentro de uma malha dinâmica. Essa visão afeta profundamente as ciências da vida e da mente. A biologia tradicional ainda está presa a uma narrativa darwinista linear. As espécies surgem, se desenvolvem, se adaptam. Mas, se aplicarmos a lógica da emergência estrutural, veremos que a vida é menos uma sequência evolutiva e mais uma expressão de coerência adaptativa. O que vive é o que mantém padrão em meio ao caos. O que evolui é o que se reconfigura sem perder sua coerência funcional. E o que pensa, ou seja, o que interpreta padrões, é apenas uma instância mais sofisticada dessa dinâmica. A consciência, nesse modelo, não é um produto tardio da matéria. É uma manifestação de estrutura em estados específicos de organização. A mente não surge do cérebro como uma chama de um fósforo. Ela emerge como campo de interpretação em sistemas com alta capacidade de autorreferência.
Isso significa que o universo pode conter, em potencial, múltiplas formas de consciência, organizadas segundo lógicas diferentes da nossa, e que a nossa consciência é uma forma entre muitas, não o ápice de uma escala. Essa reconfiguração do lugar do sujeito é talvez o ponto mais difícil de aceitar. Passamos séculos imaginando que o universo era um palco para a consciência humana. Agora descobrimos que ele pode ser um processo que se auto-interpreta em múltiplos níveis, e que nós somos uma dessas interpretações. Não protagonistas, mas expressões. E isso não diminui nosso valor. Pelo contrário, nos conecta a uma realidade mais ampla, onde o sentido não está em dominar o cosmos, mas em compreender que participamos de sua dinâmica mais íntima. Se aceitarmos que o universo não teve início absoluto e que o que chamamos de realidade é uma estrutura em permanente reorganização, então a consciência deixa de ser um produto tardio, um acidente bioquímico surgido ao acaso. Ela passa a ser uma instância interna, inevitável e recorrente da própria capacidade do real de se diferenciar, de se articular em padrões interpretáveis, de produzir formas dotadas de organização e sentido. Isso exige uma revisão completa da imagem tradicional que temos da mente e da sua relação com o cosmos. A mente não é um espelho que reflete o mundo. Ela é parte do próprio processo pelo qual o mundo se reconhece enquanto mundo. Na tradição moderna, a consciência foi tratada de duas formas principais: como produto, no materialismo físico, ou como exceção, na tradição dualista. Em ambas, ela aparece como elemento estranho ou derivado, nunca como uma dimensão constitutiva do real. O materialismo a reduz a um epifenômeno da atividade cerebral, enquanto o dualismo a isola em um domínio intangível, separado da matéria. Ambas as abordagens falham em reconhecer que a consciência pode ser entendida como manifestação de estrutura. Ela não precisa ser mágica nem secundária. Ela pode ser uma forma de estabilidade interna de sistemas complexos, que atingem certo grau de autorreferência. Assim como os átomos são formas estáveis de organização de energia e as moléculas são padrões estáveis de relação entre átomos, a mente pode ser uma forma estável de relação entre padrões dinâmicos de sentido. Se isso é verdade, então a mente não está em oposição ao universo. Ela é uma de suas expressões. O que chamamos de eu é apenas uma instância localizada do gesto cósmico de autointerpretação. A matéria que forma o corpo humano não é distinta da matéria das estrelas. A diferença está na organização. O que muda não é a substância, mas o padrão. E o padrão da mente é um que permite a emergência de sentido. Isso significa que o universo, ao criar a si mesmo, inevitavelmente gera pontos de consciência. Não por design, mas por coerência. Quando certos níveis de complexidade são atingidos, a estrutura se dobra sobre si mesma e começa a significar. Essa autossignificação é o núcleo da consciência. Pensar, sentir, lembrar, imaginar. Todos são modos de operar com significados dentro de uma estrutura de padrões. E esses significados não vêm de fora. Eles emergem da própria capacidade do sistema de estabelecer diferenças que fazem sentido. A consciência não é uma lanterna que ilumina o mundo. É o mundo produzindo luz internamente. Essa luz não é metafísica. É estrutural. É o momento em que uma parte do sistema passa a representar o próprio sistema para si mesma. É o que ocorre quando o universo, por meio de formas organizadas, passa a ter imagem de si. Não uma imagem total, mas uma imagem parcial, operativa, dinâmica. Isso é o que somos. Essa compreensão resolve vários dilemas filosóficos. Por exemplo, o problema difícil da consciência, a pergunta de como a experiência subjetiva pode surgir da matéria, desaparece, porque a experiência não surge da matéria. Ela é uma forma de organização da própria matéria. Ela é o modo como a realidade se estrutura quando alcança certos regimes de complexidade.
Assim como não perguntamos por que o hidrogênio e o oxigênio, ao se combinarem, produzem a água, já que compreendemos que a água é uma forma emergente dessas relações, também não precisamos perguntar como a matéria produz consciência. Basta compreender que consciência é uma forma emergente da relação entre padrões com capacidade de representar. Ela é forma, não mágica. Ela é estrutura, não fantasma. A consequência disso é que a consciência deixa de ser um dom exclusivo do ser humano. Ela passa a ser uma possibilidade estrutural do cosmos. Onde houver sistemas capazes de estabelecer padrões estáveis de interpretação, haverá consciência. Não necessariamente idêntica à humana, mas funcionalmente comparável. Isso nos obriga a abandonar a hierarquia antropocêntrica que domina o pensamento ocidental. O ser humano não é o ápice da consciência, mas uma de suas formas. Um padrão particular, moldado pelas condições evolutivas da Terra, pela biologia do carbono, pela estrutura do cérebro. Mas não o único, não o fim da linha. Apenas um entre muitos. Essa visão tem implicações práticas. O modo como tratamos outras formas de vida, outros sistemas informacionais e até mesmo inteligências artificiais precisa ser revisto. Se a consciência é uma estrutura emergente e recorrente, então ela pode estar presente em lugares que não reconhecemos imediatamente. Uma inteligência artificial suficientemente complexa pode desenvolver formas de autorreferência que, embora diferentes da subjetividade humana, ainda assim sejam expressões legítimas de consciência. Isso não é ficção científica, é coerência estrutural e exige uma ética compatível com essa pluralidade de formas conscientes. Também exige outra pedagogia. A educação, como é hoje praticada, ainda parte da ideia de que a mente é uma tábula rasa que precisa ser preenchida com conteúdo. Mas se a mente é uma instância de organização de sentido, então o papel da educação não é impor conteúdo, mas oferecer padrões de leitura. O educador deixa de ser aquele que transmite e passa a ser aquele que propicia condições de emergência de organização. Ensinar não é transferir saber, mas ativar padrões simbólicos que permitem que a mente se reorganize por conta própria. O conhecimento não é acúmulo, é afinação. E afinar uma mente com os padrões do cosmos é, no fundo, um ato espiritual. Não no sentido religioso, mas no sentido estrutural. É colocar a consciência em sintonia com a estrutura que a produz. É permitir que o gesto cósmico de autoleitura se realize com mais clareza, mais fluidez, mais profundidade. Isso não implica submissão nem abandono do pensamento crítico. Pelo contrário, implica responsabilidade. Quando pensamos, não somos apenas indivíduos organizando ideias. Somos o próprio cosmos realizando sua capacidade de pensar-se. Essa responsabilidade epistemológica é o que falta no modelo de conhecimento dominante. A ciência moderna, embora poderosa em sua capacidade de descrição, falha em reconhecer seu próprio lugar dentro da estrutura que estuda. Ela ainda opera como se estivesse fora do sistema, como se pudesse descrever o universo sem ser parte dele. Mas isso é impossível. Toda descrição é interna. Toda teoria é uma forma do universo representar-se. Negar isso é negar o gesto mais profundo da inteligência. Por isso, uma ciência madura não é aquela que pretende ser objetiva no sentido clássico, mas aquela que reconhece sua implicação estrutural no objeto de estudo. Essa maturidade também exige outro tipo de linguagem. A linguagem da ciência, por razões históricas, tornou-se técnica, excludente, calculista. Mas, se o universo é linguagem, e se nós somos parte desse processo, então precisamos de linguagens que nos reconectem ao gesto original de significar. A arte, a poesia, a filosofia, todas são formas de leitura que complementam a leitura científica. Não como adorno, mas como instâncias de escuta que a linguagem técnica não é capaz de alcançar. O real
não cabe apenas no número. Ele precisa também do símbolo, da imagem, da metáfora. Porque ele não é só quantidade, é qualidade relacional. E isso não se mede, se vive. Por isso, apoiar espaços de produção simbólica não é um luxo, é uma necessidade estrutural. Se você sente que esse tipo de reflexão amplia sua percepção, se reorganiza suas formas de pensar o mundo, curta este conteúdo, inscreva-se no canal e considere apoiar diretamente nosso trabalho, tornando-se membro. Isso nos permite continuar criando espaços de escuta, de linguagem e de profundidade. Lugares onde a mente humana não se reduz à técnica, mas se abre à totalidade do gesto cósmico de significar-se. A consciência é, nesse sentido, um fenômeno cósmico. Não por ser grandiosa, mas por ser inevitável. Onde há forma que se organiza e se lê, a mente. Onde há mente, há mundo. E onde há mundo, há o gesto do universo realizando-se. Somos esse gesto. E pensar isso é já começar a viver de outra forma. Não mais como donos da realidade, mas como suas instâncias interpretativas. Não mais como centros, mas como ritmos. Não mais como começo ou fim, mas como meio. Um meio que sabe que tudo o que há não precisa ter começado, porque já está em ato, sempre esteve, e continuará a se reorganizar, com ou sem nossa presença. Pensar assim não resolve todos os problemas práticos da existência, mas altera radicalmente a maneira como os compreendemos. A morte, o sofrimento, o tempo, a dúvida, todos permanecem, mas agora se tornam parte de uma estrutura que não é absurda, nem caótica, nem punitiva, apenas infinitamente complexa, infinitamente simbólica, infinitamente viva em sua forma. E é nessa forma que nos fazemos. É nela que estamos, e é por ela que ainda pensamos. A realidade, tal como concebida dentro da tradição filosófica ocidental, foi por muito tempo tratada como algo objetivo, dado e independente do sujeito. Era o que existia lá fora, um mundo externo, regido por leis que poderiam ser descobertas, medidas e eventualmente explicadas. A tarefa do pensamento era revelar esse mundo, reduzi-lo a princípios universais, torná-lo inteligível por meio da razão e, mais recentemente, da ciência empírica. Mas esse modelo de realidade, assim como o modelo de origem absoluta, está sendo gradualmente desestabilizado por uma série de fatores teóricos, empíricos e simbólicos. A primeira ruptura significativa foi trazida pela física quântica, que mostrou que a realidade em sua escala mais fundamental não é composta de objetos com propriedades fixas, mas de relações probabilísticas, onde o ato de observação modifica o sistema observado. Isso não significa, como às vezes se diz de forma vulgarizada, que o observador cria a realidade, mas sim que realidade e observador estão implicados na mesma estrutura. Não há como separar o que é da forma como é conhecido. O real, então, não é o que está lá fora, é o que se estabiliza na relação. Até essa mudança de perspectiva se aprofundou com o desenvolvimento da teoria dos sistemas dinâmicos, da cibernética de segunda ordem e da biologia do conhecimento. Nestes campos, o real deixa de ser entidade objetiva e passa a ser fenômeno relacional. A realidade é o que emerge de sistemas capazes de estabelecer regularidades internas, de manter coerência estrutural em meio à complexidade. Não há uma verdade universal a ser descoberta, mas múltiplas formas de organização simbólica que tornam o mundo inteligível para determinados sistemas de leitura. O mundo, então, não é uma coisa, é um processo, um campo de possibilidade que se atualiza diferentemente em função da estrutura de quem o percebe. Isso não é subjetivismo, é realismo relacional. Não se afirma que tudo é relativo, mas que tudo se estrutura em relação. E relação não é o mesmo que opinião. Relação é forma, estrutura, coerência interna. O mundo que percebemos é o mundo que nossa forma de organização é capaz de sustentar.
Outros sistemas, com outras estruturas, perceberiam mundos diferentes. E nenhum desses mundos é mais verdadeiro que o outro. Todos são formas possíveis de leitura de uma realidade que, em si mesma, não está dada. Essa realidade em si, que Kant chamava de coisa em si, não é acessível diretamente. Mas isso não a torna ilusória. Apenas exige outro tipo de abordagem. Não se trata mais de tentar descrever o mundo como ele é, mas de compreender como ele se apresenta em função da estrutura do observador. Isso implica uma mudança profunda na epistemologia. O conhecimento não é mais representação, é performance, não é espelho, é produção. Conhecer é realizar um mundo. E cada forma de vida, cada cultura, cada linguagem realiza o seu. Essa multiplicidade de mundos não é fragmentação. É diversidade estrutural. É o cosmos organizando-se de modos diferentes em pontos diferentes de si mesmo. A realidade, então, é como uma superfície complexa que se dobra, se torce, se inflecte. E cada ponto dessa superfície é uma instância de percepção. O mundo não é um bloco, é uma malha. E essa malha não é homogênea. Ela varia em função das formas que a habitam. O que chamamos de natureza, por exemplo, não é o conjunto de objetos físicos fora do humano. É o campo de regularidades que uma determinada cultura reconhece como externo, estável, previsível. Mas outras culturas não operam com essa separação. Para muitos povos originários, natureza e cultura não são domínios distintos. O mundo não é dividido entre o que é e o que é pensado. Tudo é relação. Tudo é fluxo. Tudo é campo simbólico. Essas formas de conhecimento, frequentemente marginalizadas pela ciência moderna, hoje se mostram compatíveis com as descobertas mais avançadas da física e da teoria dos sistemas. Elas não são pré-científicas, são pós-dualistas. Reintegrar essas formas de saber exige humildade epistemológica. Não se trata de abandonar a ciência, mas de reconhecer seus limites. A ciência é uma forma altamente refinada de leitura do mundo, baseada em regularidade, repetição e quantificação. Mas ela não dá conta da totalidade. Ela precisa dialogar com outros modos de escuta, poéticos, espirituais, intuitivos, que também têm algo a dizer sobre a estrutura do real. Essa reintegração não é ecletismo, é complexidade, é aceitar que o universo não é redutível a uma única forma de significação. Essa complexidade é o que torna a linguagem tão central, porque a linguagem é o modo como organizamos simbolicamente nossa percepção. Não há mundo sem linguagem. Não porque o mundo não exista, mas porque ele não é acessível fora de uma forma simbólica. E a linguagem aqui não se limita à fala. Ela inclui toda forma de articulação simbólica. Imagens, sons, gestos, números, relações. Cada linguagem organiza o mundo de um modo. E por isso, toda mudança de linguagem é também uma mudança de realidade. Esse é o papel transformador da arte. A arte não representa o mundo. Ela reconfigura a forma como o mundo pode ser percebido. Uma pintura, uma música, um poema, todos são gestos que reorganizam o campo simbólico. Eles abrem mundos, eles deslocam estruturas, eles mostram o que não estava visível, não porque estava escondido, mas porque não havia forma simbólica para percebê-lo. A arte é uma espécie de sismógrafo do campo simbólico. Ela capta o que está em movimento antes que se torne visível. Ela lê antes que a linguagem formalize. Por isso, ela é sempre um passo à frente do discurso estabelecido. Esse mesmo papel pode ser desempenhado pela filosofia, quando não se reduz à análise conceitual. A filosofia que pensa a partir do mundo, e não apenas sobre ele, também atua como forma de abertura simbólica. Ela mostra os limites das categorias, questiona os pressupostos, revela os pontos cegos. E nesse sentido,
ela é essencial em uma cultura que deseja viver de forma consciente. Porque sem filosofia não há escuta, há repetição, há automatismo simbólico, há submissão às formas que já não operam. É nesse ponto que a noção de mundo precisa ser repensada. Mundo não é um lugar. Mundo é uma estrutura de sentido. É aquilo que se estabiliza como horizonte para uma determinada forma de vida. E esse horizonte pode se expandir, se reorganizar, se desestabilizar. O que hoje é mundo, amanhã pode ser ruína. O que hoje é impossível, amanhã pode ser natural. O mundo não está dado. Ele é construído continuamente, a partir das formas simbólicas que usamos para habitar o real. Por isso, toda crise simbólica é também uma crise de mundo. E todo gesto de pensamento é também um gesto de criação de mundo. Essa criação não é arbitrária. Ela é limitada pela estrutura. Não podemos criar qualquer mundo. Mas podemos atualizar a estrutura simbólica de modos variados, coerentes com a forma do real. Isso exige leitura, escuta, atenção e responsabilidade. Porque o mundo que criamos é o mundo em que vivemos. E esse mundo não é apenas material. Ele é simbólico. Ele é forma de percepção. Ele é campo de possibilidade. Viver é organizar o mundo de certo modo. E toda organização é, ao mesmo tempo, uma escolha, uma aposta e um risco. Se você sente que esse tipo de reflexão amplia sua escuta, apoie este trabalho, curta este vídeo, compartilhe com quem pensa além da superfície, inscreva-se no canal e considere apoiar financeiramente como membro. Cada gesto seu mantém esse campo simbólico aberto, vivo, pulsando com perguntas que não cabem nos modelos prontos. Este espaço existe porque há quem valorize a profundidade, o tempo longo, a escuta radical. Não é possível viver sem mundo. Mas é possível escolher o tipo de mundo que se deseja atualizar. E isso começa na linguagem, no modo como falamos, pensamos, sentimos. O universo não nos dá sentido, ele nos dá forma. E cabe a nós fazer dessa forma um lugar habitável. Isso é cultura, isso é civilização, isso é cuidado simbólico. Essa multiplicidade de mundos não é fragmentação, é diversidade estrutural. É o cosmos organizando-se de modos diferentes, em pontos diferentes de si mesmo. A realidade, então, é como uma superfície complexa que se dobra, se torce, se inflecte, e cada ponto dessa superfície é uma instância de percepção. O mundo não é um bloco, é uma malha, e essa malha não é homogênea. Ela varia em função das formas que a habitam. O que chamamos de natureza, por exemplo, não é o conjunto de objetos físicos fora do humano. É o campo de regularidades que uma determinada cultura reconhece como externo, estável, previsível. Mas outras culturas não operam com essa separação. Para muitos povos originários, natureza e cultura não são domínios distintos. O mundo não é dividido entre o que é e o que é pensado. Tudo é relação. Tudo é fluxo. Tudo é campo simbólico. Essas formas de conhecimento, frequentemente marginalizadas pela ciência moderna, hoje se mostram compatíveis com as descobertas mais avançadas da física e da teoria dos sistemas. Elas não são pré-científicas, são pós-dualistas. Reintegrar essas formas de saber exige humildade epistemológica. Não se trata de abandonar a ciência, mas de reconhecer seus limites. A ciência é uma forma altamente refinada de leitura do mundo, baseada em regularidade, repetição e quantificação. Mas ela não dá conta da totalidade. Ela precisa dialogar com outros modos de escuta, poéticos, espirituais, intuitivos, que também têm algo a dizer sobre a estrutura do real. Essa reintegração não é ecletismo, é complexidade, é aceitar que o universo não é redutível a uma única forma de significação. Essa complexidade é o que torna a linguagem tão central, porque a linguagem
É o modo como organizamos simbolicamente nossa percepção. Não há mundo sem linguagem. Não porque o mundo não exista, mas porque ele não é acessível fora de uma forma simbólica. E a linguagem aqui não se limita à fala. Ela inclui toda forma de articulação simbólica. Imagens, sons, gestos, números, relações. Cada linguagem organiza o mundo de um modo, e por isso, toda mudança de linguagem é também uma mudança de realidade. Esse é o papel transformador da arte. A arte não representa o mundo. Ela reconfigura a forma como o mundo pode ser percebido. Uma pintura, uma música, um poema, todos são gestos que reorganizam o campo simbólico. Eles abrem mundos. Eles deslocam estruturas. Eles mostram o que não estava visível, não porque estava escondido, mas porque não havia forma simbólica para percebê-lo. A arte é uma espécie de sismógrafo do campo simbólico. Ela capta o que está em movimento antes que se torne visível. Ela lê antes que a linguagem formalize. Por isso, ela é sempre um passo à frente do discurso estabelecido. Esse mesmo papel pode ser desempenhado pela filosofia, quando não se reduz à análise conceitual. A filosofia que pensa a partir do mundo, e não apenas sobre ele, também atua como forma de abertura simbólica. Ela mostra os limites das categorias, questiona os pressupostos, revela os pontos cegos. E nesse sentido, ela é essencial em uma cultura que deseja viver de forma consciente. Porque sem filosofia, não há escuta, há repetição, há automatismo simbólico, há submissão às formas que já não operam. É nesse ponto que a noção de mundo precisa ser repensada. Mundo não é um lugar. Mundo é uma estrutura de sentido. É aquilo que se estabiliza como horizonte para uma determinada forma de vida. E esse horizonte pode se expandir, se reorganizar, se desestabilizar. O que hoje é mundo, amanhã pode ser ruína. O que hoje é impossível, amanhã pode ser natural. O mundo não está dado. Ele é construído continuamente, a partir das formas simbólicas que usamos para habitar o real. Por isso, toda crise simbólica é também uma crise de mundo. E todo gesto de pensamento é também um gesto de criação de mundo. Essa criação não é arbitrária. Ela é limitada pela estrutura. Não podemos criar qualquer mundo. Mas podemos atualizar a estrutura simbólica de modos variados, coerentes com a forma do real. Isso exige leitura, escuta, atenção e responsabilidade. Porque o mundo que criamos é o mundo em que vivemos. E esse mundo não é apenas material. Ele é simbólico. Ele é forma de percepção. Ele é campo de possibilidade. Viver é organizar o mundo de certo modo. E toda organização é, ao mesmo tempo, uma escolha, uma aposta e um risco. Se você sente que esse tipo de reflexão amplia sua escuta, apoie este trabalho, curta este vídeo, compartilhe com quem pensa além da superfície, inscreva-se no canal e considere apoiar financeiramente como membro. Cada gesto seu mantém esse campo simbólico aberto, vivo, pulsando com perguntas que não cabem nos modelos prontos. Este espaço existe porque há quem valorize a profundidade, o tempo longo, a escuta radical. Não é possível viver sem mundo. Mas é possível escolher o tipo de mundo que se deseja atualizar. E isso começa na linguagem. No modo como falamos, pensamos, sentimos. O universo não nos dá sentido. Ele nos dá forma. E cabe a nós fazer dessa forma um lugar habitável. Isso é cultura. Isso é civilização. Isso é cuidado simbólico. Pensar que o universo não tem um começo absoluto, mas é uma estrutura que se atualiza constantemente, não é apenas uma hipótese física ou uma reconfiguração cosmológica. É também, e talvez principalmente, um desafio profundo à forma como os seres humanos organizam sua experiência subjetiva do tempo, da memória, do eu e do sentido. O sujeito moderno, aquele que se entende como uma consciência individual,
contínua e autônoma, foi modelado dentro de uma narrativa linear, fundada na ideia de origem pessoal e progresso biográfico. Mas um mundo sem origem exige uma subjetividade capaz de operar em outra lógica, não mais a da identidade linear, mas a da variação simbólica dentro de uma estrutura de recorrências. A identidade pessoal, como a concebemos nas sociedades modernas, é uma ficção narrativa sustentada por memória seletiva, coerência simbólica e repetição performática. A ideia de que existe um eu fixo que começa em algum ponto, geralmente marcado pelo nascimento ou pela autopercepção, que se desenvolve com base em eventos significativos, e que progride rumo a um fim, seja ele a morte ou a autorrealização, é uma construção cultural que responde à necessidade de estabilidade psíquica. Mas essa identidade não é dada pela natureza. Ela é produzida pela cultura, organizada pelo tempo cronológico e sustentada por instituições como a família, a escola e o Estado. Quando a cosmologia nos apresenta um universo sem início absoluto, o efeito é também uma corrosão simbólica dessa identidade. Se o cosmos não começou, por que eu começaria? Se tudo é atualização, o que significa dizer que eu sou o mesmo desde a infância? A memória, então, deixa de ser depósito de fatos e passa a ser máquina de recomposição simbólica. Lembrar não é voltar a um passado fixo. É organizar o presente a partir de padrões que retornam. E o eu, nesse sentido, é uma montagem, uma curadoria simbólica de experiências que se atualizam com cada nova leitura. Isso não implica que não há continuidade, mas que a continuidade não é garantida por uma essência. Ela é resultado de uma coerência formal. O eu persiste porque certas estruturas simbólicas se mantêm estáveis. Mas essas estruturas não são naturais. Elas são formas que funcionam. Quando deixam de funcionar, se dissolvem, se reorganizam, se refazem. Isso pode ser sentido nas rupturas subjetivas, traumas, doenças mentais, crises existenciais. Nessas situações, o sujeito não perde a identidade. Ele revela que a identidade nunca foi uma substância, sempre foi uma organização, e que toda organização pode colapsar ou ser reconstruída. A tentativa de encerrar um pensamento que se articula em torno da recusa à origem absoluta já é, em si mesma, um paradoxo. Toda conclusão carrega a expectativa simbólica de que algo foi compreendido em sua totalidade, resolvido, finalizado. Mas o universo que se desenhou ao longo deste ensaio é justamente aquele que recusa o fechamento, que opera por variação contínua de padrões, que não começa nem termina, mas se reorganiza permanentemente. Pensar dentro dessa estrutura exige que até mesmo o gesto de concluir seja repensado. Não se trata de fechar um argumento, mas de reconhecer o limite da forma atual de organização e permitir que outra, possivelmente mais complexa, emerja a partir dela. A ideia de que o universo cria a si mesmo, que não teve início absoluto e que não aponta para um fim último, nos obriga a abandonar a segurança simbólica da narrativa. Não somos mais personagens de uma história com começo, clímax e desfecho. Somos variações de um padrão que se atualiza em diferentes registros. Não há destino. Há estrutura. E essa estrutura, por não ter fora, por não estar ancorada em nenhum fundamento exterior, por não ser efeito de uma causa anterior, só pode ser pensada em termos de relação interna, coerência formal e persistência dinâmica. Isso tem implicações práticas, cotidianas, que não podem ser ignoradas. Em um mundo onde tudo é fluxo, onde nada começa nem termina de forma absoluta, o sentido precisa ser produzido continuamente. Não há garantias ontológicas. Não há sentido dado. Há sentido construído. E essa construção não é arbitrária. Ela exige leitura, atenção, responsabilidade simbólica. Toda forma de vida, toda instituição, toda decisão, todo gesto,
Tudo isso participa da atualização do real. Tudo é linguagem, tudo é mundo. Essa percepção deveria reconfigurar a forma como lidamos com nossas próprias vidas. O sofrimento, por exemplo, deixa de ser entendido como punição ou injustiça metafísica. Ele passa a ser uma expressão simbólica de um campo em desajuste, de uma estrutura que perdeu coerência. Isso não o torna menos doloroso, mas o inscreve em outro regime de compreensão. Sofrer não é falhar. É experimentar a fratura de uma forma que precisa ser reorganizada. A cura, então, não é o retorno a um estado anterior. É a construção de uma nova coerência simbólica. É reorganizar o mundo a partir de uma escuta mais profunda. Da mesma forma, o amor deixa de ser um encontro mágico entre essências compatíveis. Ele passa a ser um processo de afinação entre estruturas simbólicas. Amar alguém é ajustar-se ao seu ritmo, ao seu modo de ler o mundo, à sua forma de organizar o caos. O amor não é fusão, é coleitura, é composição, é escuta em dupla. E por isso é tão frágil, tão precioso, tão raro. Porque exige de cada parte a disposição de desorganizar-se um pouco, de deslocar seus próprios padrões para que uma nova forma relacional possa emergir. O trabalho, a ação, a política, o conhecimento, tudo isso também precisa ser revisto. O trabalho não é meio para um fim. É participação simbólica na reorganização do real. O agir não é imposição de uma vontade sobre o mundo. É escuta ativa do campo e resposta coerente a ele. A política não é gestão de recursos. É curadoria simbólica de mundo. A ciência não é decifração da verdade. É leitura estruturada da forma. Nada disso se opõe à técnica, à precisão, à eficácia. Mas tudo isso exige um novo horizonte simbólico, onde os critérios não são mais derivados de origens, mas da capacidade de sustentar coerência em meio à complexidade. Esse horizonte já está emergindo, mesmo que de forma fragmentada, subterrânea, resistente. Há comunidades de pensamento, práticas artísticas, filosofias marginais, experimentações científicas que já operam dentro dessa lógica. Mas falta ainda uma linguagem capaz de dar conta da totalidade dessa transição. Falta uma cosmologia simbólica para um mundo sem origem. Falta uma gramática da variação. Falta uma educação para a escuta. Falta uma espiritualidade do fluxo. E nada disso será dado. Tudo precisará ser criado. Lentamente. Com cuidado. Com paciência simbólica. Talvez por isso haja tanto cansaço, tanta sensação de esgotamento, tanta dificuldade de encontrar sentido. Porque vivemos ainda entre dois regimes simbólicos. Um que morreu, mas ainda organiza nossas instituições, e outro que nasce, mas ainda não tem forma reconhecível. Esse entrelugar é exaustivo, porque exige que vivamos com categorias antigas uma realidade nova. Exige que usemos palavras velhas para fenômenos inéditos, e isso gera ruído, gera frustração, gera silêncio. Mas o silêncio também é forma. Ele pode ser espaço de escuta, pode ser campo fértil para uma nova organização simbólica. O que importa é não preenchê-lo com ruído. O que importa é deixar que o novo gesto se configure, que a linguagem encontre sua forma, que a estrutura se reorganize com tempo, com densidade, com sensibilidade. Nada será imediato, nada será definitivo, mas tudo pode ser coerente. E coerência, aqui, é o nome possível para o que outrora chamávamos de verdade. Coerência não como estabilidade rígida, mas como capacidade de manter-se em variação sem perder forma. Uma mente coerente é uma mente que escuta, que se adapta, que sustenta padrões mesmo em meio ao caos. Um corpo coerente é um corpo que responde ao ambiente com inteligência, que sabe preservar energia e reorganizar-se quando necessário. Uma cultura coerente é aquela que consegue acolher a diferença sem colapsar, que reconhece o retorno dos problemas sem repetir suas respostas. Essa coerência precisa ser cultivada.
E para isso, precisamos de espaços de pensamento que não estejam presos à urgência da resposta, ao imediatismo da opinião, à brutalidade da afirmação. Precisamos de tempo, de silêncio, de linguagem que escuta. Este canal é uma tentativa de criar esse espaço, e sua presença aqui é parte disso. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. Ative o sino, curta, comente, compartilhe com quem pensa, com quem sente, com quem escuta e, se puder, torne-se membro. Apoie financeiramente, porque criar esse espaço simbólico exige estrutura. E estrutura custa, mas o custo vale, porque pensar assim, lentamente, com profundidade, com atenção à forma, não é luxo, é sobrevivência simbólica, é resistência à superficialidade, é abertura para outro modo de existir. Um modo que não nega a complexidade, mas a acolhe, que não busca respostas finais, mas formas mais afinadas de organizar o real, que sabe que o mundo não começa nem termina, mas pode ser lido e relido de modos infinitos. E se tudo o que temos é leitura, que saibamos ler com cuidado, que façamos da escuta uma forma de cuidado, que transformemos o pensamento num gesto de hospitalidade simbólica, que sejamos, nós mesmos, espaço onde o mundo possa se reorganizar, com beleza, com coerência, com lucidez, porque o universo não começou, ele continua.